Abra sua Bíblia no livro de Isaías 45, verso 22. Alguém entrou aqui nessa noite com alguma necessidade específica? Ou só eu? Tem alguém que entrou? Alguém que precisa mais de Deus? Alguém que tem uma causa? Alguém que necessita de milagre? Alguém que vive tribulações? Amém. Enfermidades. Aleluia. Vamos ver como é que isso se resolve? Tudo. Uma bacia, um pacote. Isaías 45, verso 22, diz assim: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler de novo? Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele está dizendo: olhai para mim, vós todos os limites da terra, tudo que há nela, toda a minha criação, tudo que eu fiz. E nós somos privilegiados, porque não fomos feitos apenas pela palavra, mas fomos moldados por Deus e colocado em nós o sopro de vida dele. Amém? E ele diz: olhai para mim, somente para mim, e sede salvos. Eu sou Deus e não há outro. Posso ouvir um aleluia? Queridos, para nós olharmos, nós precisamos exercer uma função de ver. E quando estamos em dificuldades, nós conseguimos ver apenas as dificuldades. Essa realmente é uma deficiência nossa, do ser humano, do ser natural. É olhar para aquilo que você pode tocar, olhar para aquilo que você pode, muitas vezes, perceber que está em volta de você. Nós olhamos. É ou não é? Se temos uma enfermidade, nós passamos a nos preocupar com aquela enfermidade, olhar para ela e cuidar dela. Está certo, está correto. Temos que nos cuidar, não é? Temos que cuidar daquilo que está. Mas existe uma prioridade. Nós precisamos ver, enxergar, olhar para alguém que está acima de todas essas coisas. Aleluia. Olhamos muitas vezes para os nossos conflitos e como olhamos para eles, não é verdade? Temos conflitos de tudo quanto é espécie e olhamos muito para esses conflitos, para as situações muitas vezes no meio da família, situações de trabalho. Olhamos para isso. Temos que olhar, cuidar dessas situações. Temos, mas precisamos olhar para alguém que está acima de tudo isso. Amém, queridos? E eu quero ler para você mais um versículo. Eu quero que você vá até o livro de Jó, no capítulo 19. No verso 26. Jó, nós sabemos que ele vivia uma circunstância muito ruim. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a fortuna, o dinheiro que ele tinha, Jó perdeu a saúde. Eu ia dizendo que Jó perdeu a esposa, mas não perdeu não. Né? Nessa hora ele até que poderia ter perdido, né? Mas Deus ainda permitiu ela ali para provar ele mais ainda. Se ela tivesse morrido, ele talvez não tivesse sido tão provado. E nós, lendo o livro de Jó, até existe um ditado que diz assim, que nós devemos ter paciência como a de Jó. Não é verdade, queridos?
Jó, ele provou de todo tipo de tribulação. E Jó era um homem totalmente religioso. Era um homem que buscava Deus. Era um homem que procurava fazer as obras sociais. Ele mesmo diz, eu alimentava, eu cuidava da viúva, eu cuidava do órfão. Eu ia sacrificar a Deus quando os meus filhos se reuniam, um na casa do outro, para festejar. Só de imaginar que os meus filhos pudessem pecar, eu já corria e ia lá sacrificar a Deus. Então Jó, ele procurava ser um cumpridor da lei. Procurava fazer as coisas tudo certinho. E quando é um dia, vem uma tribulação terrível sobre a vida de Jó. Jó é provado. O inimigo toca nos filhos de Jó e Deus permite. O inimigo toca nas finanças de Jó e Jó permite, e Deus permite. O inimigo toca na saúde de Jó e Deus permite. E muitas vezes, queridos, nós indagamos e questionamos Deus: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Para quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu vou dizer algo para você. Jó nos dá um ensinamento aqui no verso 19. Ele diz assim no capítulo 26. No versículo 26, capítulo 19. Eu falei para vocês abrirem no capítulo 26? É? 19, 26. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, o que ele diz aqui? Verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Depois de revestido da minha carne, os meus olhos, com a minha carne, eu verei a Deus. Então Jó, aqui ele fala, com a minha carne ele viria a Deus em vida, com a carne dele. Ele mesmo gerava esperança nele. Com a minha carne eu vou ver Deus. Eu vou ver o agir de Deus. Se nós vamos lermos o 25, ele diz assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará sobre a terra. Aí ele dá continuidade, dizendo assim: depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. No meio da tribulação que Jó vivia, da situação que Jó vivia, a esperança dele era contemplar Deus. A esperança dele era ver o Todo-Poderoso. A esperança dele era olhar para Deus. Olhar para o Deus vivo, para o Deus que pode todas as coisas. Queridos, e muitas vezes, o motivo de nós estarmos vivendo tribulações, situações da nossa vida, é de levantarmos os nossos olhos e contemplar aquele que pode resolver todas as coisas. E é interessante que no meio disso, Jó, ele tem uma revelação da obra de Jesus, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. Segure aí e vá até Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, no verso 11. É um versículo que vocês ouvem muito eu orar ele aqui. Jó diz assim, Paulo diz assim: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal
por meio do seu Espírito que em vós habita. Se habita em vós. Então, amados, se a situação é de enfermidade, se a situação é de medo, se a situação é de confusão, se a situação é de dano físico, moral, emocional, não interessa que situação que é, levantai os olhos para o alto e vede quem é o Deus que pode nos tirar dessa situação. O Espírito de Deus habita em nós. E se habita em nós o Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal. Jó vivendo toda aquela situação, quando ele diz assim: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, e depois de eu revestir desse meu corpo da minha pele, eu verei a Deus. Ele estava dizendo: porque se habita em mim o Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai me levantar, esse mesmo Espírito vai me curar, esse mesmo Espírito vai gerar vida novamente na minha vida, e vai gerar uma esperança viva em mim. E ele fala: com os meus olhos eu o verei. Romanos 8, ainda no 8, 32, ele diz assim, 31 ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você? Quem? Quem poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus? Quem poderá derrubar o Filho de Deus? Hoje nós vivemos uma igreja temerosa, uma igreja encolhida, com medo de muita coisa. Eu quero dizer algo para você: em nós habita o poder dos poderes, e a igreja do Senhor precisa levantar a cabeça e olhar para o alto e contemplar o Deus Todo-Poderoso. Somente contemplando Deus nós vamos vê-lo, nós vamos ver o agir da sua glória. E muitas vezes, sexta-feira eu preguei aqui, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, para nós vermos a Deus, é necessário nós descermos. Para contemplar Deus e para olhar para Deus. E quando eu falo levantar a cabeça, levantar os olhos, não é nos levantar em altivez, não. É nos humilharmos, é descer e entender quem é Deus na nossa vida. E é interessante, amados, a palavra de Deus diz em 2 aos Coríntios, não precisa abrir, eu leio para você. Essa breve, momentânea tribulação, ela vai ter eterno peso de glória. Toda tribulação que você estiver passando, está sendo cadastrada por Deus e terá um eterno peso de glória. Romanos 5, no verso 3, ele diz assim que a tribulação, ela serve somente para produzir perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. Você passa pela tribulação, e a tribulação não é para você desistir, mas a tribulação é para produzir em nós a perseverança em Deus. A tribulação é para fazer com que nós olhemos para Deus e perseveremos em Deus. E essa perseverança em Deus vai gerar em nós o quê? Experiência. É interessante que quem desiste de tudo por causa de tribulação nunca tem experiência. Às vezes a gente vê um homem de Deus e uma mulher de Deus chegar e contar tanta coisa, né? Tanta experiência, tanto testemunho, tanta coisa que aconteceu, mas só conta porque perseverou naquilo. Porque perseverou, adquiriu experiência. Porque adquiriu experiência, ganhou esperança. E quando você ganha esperança, cresce,
a esperança de Deus dentro de você, você tem a convicção que se você saiu dessa situação, você vai sair dessa e daquela, e cada dia mais vitorioso, entendendo que quem peleja as suas lutas, as suas batalhas, é aquele que está acima de todas elas. Essa é a vida cristã. Quando você se converteu, quando você entregou a vida para Jesus, se alguém disse para você assim, venha para Jesus e a sua vida vai virar um mar de rosas, mentiu para você. Porque quando você se converteu, entregou a sua vida para Jesus, você estava dizendo assim, em outras palavras, Senhor, eu me abro para que o Senhor me limpe e para que o Senhor me transforme numa nova criatura. E isso não é fácil. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você estava tirando o seu pé do inferno. Amém, querido? E os capetas que estavam em você não ficaram satisfeitos, não. Eles vêm tudinho atrás. Não tem mais poder de levar você de volta. Mas vai te perturbar. E muitas vezes Deus permite. E Ele permite, sabe para quê? Para provar você. E para ensinar você a olhar para Ele e depender dEle. Aleluia? E é interessante. Se eu começar a contar para vocês aqui, experiências de tribulação. Experiências de tribulação, amados. Eu vou passar a noite toda e talvez mais algumas. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus me deu vitória em todas elas. E me dará vitória em todas as outras que vierem. Amém, queridos? É interessante, amados. Uma vez eu ganhei o apelido de patrola. Sabe o que é patrola? Patrola é um negócio que vai moendo tudo que vai passando na... Um rolo, uma máquina. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Tem um pastor amigo meu, que ele falou assim, um dia eu estava no salão da igreja, pastor Mauro, se ele estiver vendo essa pregação agora, ele muitas vezes nos acompanha do Brasil. E o pastor Mauro, ele estava conversando com o Luquinhas. Lembra do Lucas, Tânia? Ele estava no salão da igreja conversando com o Lucas. E o Lucas assim, ô pastor, mas eu estou cansado de tomar pedrada. O que eu faço? Porque é uma pedrada atrás da outra, o que o senhor faz? Ele falou, Lucas, quando um servo de Deus toma pedrada, ele usa, se a pedra for pequena, ele pula. Então você vai dar um passo maior para pular ela. Se ela for grande, você sobe em cima dela para dar um pulo maior ainda. Essa é a vida cristã. E muitas vezes, nós paramos por causa das pedras. As pedras, elas têm que nos impulsionar a chegar mais rápido no lugar que nós estávamos indo. Porque se jogar a pedra e você correr dela, você vai chegar mais rápido, amém? Se a pedra bater em você, olha para ela e deixa para lá. Não se detenha. Ela não serve para nada, além de impulsionar você para chegar no lugar que você tem. Todo o tratamento de Deus na nossa vida é para nós aprendermos mais de Deus. É para olharmos mais para Deus. Deus chama a igreja dele nesses últimos dias para contemplá-lo, para olhar para ele, porque nele está a nossa salvação. Nele está o nosso socorro. Nele está, querido, a vida que nós precisamos viver. É só Ele que produz em nós. É só Ele que faz por nós. É só Ele que nos entrega a vitória. É só Ele que vence os nossos inimigos.
Você parou para pensar que nós somos chamados para aquietar e saber que Deus é Deus? Nós somos chamados para não fazer nada no que diz respeito à nossa vida, para entrar no descanso, olhar para Deus e deixar Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Eu quero dar para você um exemplo de um homem chamado Jacó. Está lá em Gênesis 32, 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vi a Deus face a face. Muito interessante, porque a palavra de Deus diz que ninguém vê a face de Deus e permanece vivo. Mas Jacó declara aqui: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Eu gosto da versão que diz: vi Deus face a face e a minha vida foi transformada. E a minha vida foi transformada. O crente que não vê Deus não tem a vida transformada. Pastora, mas como é que eu vou ver o Senhor? Como é que eu vou ver Deus? Querido, Jacó, ele era um homem usurpador. Ele era um homem que fez tudo que ele não poderia fazer de errado. Foi tratado por Deus, ralado por Deus. Passou 20 anos da vida dele num tratamento intenso com Deus. Aquilo que ele usurpou, muitas vezes ele foi usurpado. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E colhe numa medida bem proporcional, muito mais daquilo que a gente plantou. E aí interessante, que chega um determinado curso da vida de Jacó, que ele tem que voltar. E quando ele volta, ele está com muito medo, porque ele ia encontrar o irmão dele. Ele voltava para a terra dele, e ele ia encontrar o irmão que ele havia usurpado, e ele tinha fugido desse irmão há 20 anos atrás. E agora ele ia estar face a face com esse irmão. E ele chega num determinado ponto do caminho. Ele estava com muito medo. Num determinado ponto do caminho, ele entra numa luta com Deus. E naquele momento, ele diz para Deus assim: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E às vezes eu acho muito engraçado, porque nós cantamos esses hinos, né? Não vou te deixar enquanto não vou deixar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. E a gente tem aquela sensação que é aquela bênção assim: Deus vai abrir os céus, vai derramar uma prosperidade tremenda, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo. A bênção que Jacó precisava era transformação na vida dele. A bênção que Jacó precisava era contemplar o Senhor, era deixar o Senhor tocar na vida dele, era olhar para Deus e ver a vida dele transformada, meu amado. A bênção que Jacó precisava naquela hora, a luta dele com Deus, muitas vezes é a nossa luta, porque o Espírito de Deus diz: faz assim, mas a nossa carne não deixa fazer. A palavra de Deus diz: é assim que faz, mas a nossa vontade não bate com a palavra de Deus. E quantas vezes nós deixamos de contemplar Deus, de ver Deus face a face, porque nós cedemos para a carne, cedemos para a nossa vontade. Eu penso que isso só acontece comigo.
Se acontece com você, dá um glória a Deus aí para eu saber que você está ouvindo a palavra de Deus. Jacó passou a vida dele todinha tentando. E quando chegou naquele momento, ele falou: agora não tem mais saída. Agora eu quero que a minha vida seja completamente transformada. E a palavra de Deus diz que o Senhor tocou nele. E ele ficou manco de uma coxa. Isso significa que ele passou a depender completamente de Deus. Como é difícil nós dependermos completamente de Deus. É ou não é, queridos? É muito difícil. Nós achamos que nós podemos muita coisa, que nós sabemos muita coisa. Eu quero dizer algo para você. Sabe por que Deus diz: olha para mim, contempla a mim, e você vai ver a tua salvação, igual ele fala lá em Isaías? Olha para mim toda a terra, porque no teu Deus há salvação. Porque nós achamos muito mais difícil olhar para Deus, nos entregar para Deus e deixar Deus tocar. Nós achamos muito mais difícil fazer isso. Então resolvemos fazer as coisas. E o tempo todinho, hoje eu comecei a olhar na palavra de Deus, e olhar e buscar a palavra de Deus. Em todo o tempo, Deus se preocupa em dizer para o homem: olha para mim. Olha para mim. Isaías 40, ele diz: olhai para o alto e vede quem criou todas essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele conhece pelo nome. Olha para mim, veja, medite. Quem é que te escolheu? Quem é que te chamou? Quem é que te formou no ventre da tua mãe? Quem é que te deu um nome e um sobrenome? Contempla que o Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó, ele se colocou sobre você, ele chamou você para ser ovelha do seu pastoreio. E a palavra de Deus diz que o pastor deu a vida pelas ovelhas. Ele já deu a vida dele por você, ele já deu a vida dele por mim. Que os nossos olhos sejam voltados para ele. Que nós possamos começar a olhar para aquele que pode todas as coisas. Jacó, ele lutou com Deus para que a vida dele fosse transformada. E a hora que ele deixou o Senhor tocar nele, ele declara: vi Deus face a face. Ou seja, eu deixei Deus me confrontar. E foi tão interessante porque Deus chegou para ele e falou assim: como que é o teu nome? Será que Deus não sabia o nome dele? Sabia. Era porque quando Deus perguntou para ele: como que é o teu nome? Ele foi obrigado a dizer para Deus: eu sou usurpador, mentiroso. Porque o nome dele significava isso. E muitas vezes, Deus quer nos confrontar, e nós fugimos do confronto com Deus. Não queremos encarar Deus face a face. Não queremos o confronto com Deus, porque Ele sabe exatamente quem nós somos. E ainda às vezes a gente acha que tem a pretensão de imaginar que Ele não sabe. Não é verdade? E todas as vezes que nós deixamos, olhamos para Deus, temos o confronto com Deus, nós reparamos quem nós somos. Vamos ver? Abre Isaías 6. Olhe, no Isaías 5, Isaías ele era um profeta, ele era um homem de Deus, assim como eu, como você.
alguém que conhecia Deus. E no capítulo 5, Isaías, ele começa a olhar. E ele começa a dizer: ai dos que ajuntam casas e casas. Ele começa a dizer: ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice. Ai dos que puxam para a iniquidade. Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem. Ou seja, ele começa a julgar todo mundo que estava em volta dele. Ele começa a olhar em volta dele e ele começa a botar defeito nas pessoas. E ele começa: ai daquele outro. Nós hoje não fazemos isso. Não é, queridos? Isaías, que coisa, né? Como que pode um homem de Deus fazer isso, né? Hoje o povo de Deus é muito mais assim. O povo de Deus não fala mal de ninguém, né? Ninguém repara a vida de ninguém, né? Hoje está todo mundo tão santo, não é verdade? Isaías nessa época aqui, como é que podia fazer uma coisa dessa? Está metendo o dedão e fala: aquele ali, ó, ai daquele que faz assim, assim. Ó, aquele ali eu não gosto do jeito dele, não. Era assim que Isaías estava. E aí, de repente, no capítulo 6, e se você for contar quantos ais tem no capítulo 5, você vai ver como era que estava a situação desse homem. Oh Deus! Se fosse hoje, eu ia falar: ô Senhor, converte ele, né? Agora nós não, né, queridos? Nós já somos todos convertidos, né? Nós não falamos mal de ninguém, nós não criticamos ninguém, não é? Oh, beleza, Deus deve olhar. No capítulo 6, ele declara: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, eu quero dizer algo para você. Nós temos que ter um detector na nossa vida, que quando nós começarmos nos assentar na posição de olhar muito para a vida do outro, de criticar a vida do outro, de falar mal da vida do outro, é porque não estamos olhando para aquele que é santo, 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 e nos chamou para ser semelhante a ele. Isaías, enquanto ele não estava vendo Deus, enquanto ele não estava contemplando o Senhor, ele estava se preocupando somente em cuidar do que os outros faziam. E no momento em que ele levantou os olhos dele, e que o céu se abriu, e ele contemplou o Senhor, ele disse: ai de mim, me transforma, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu sou o teu profeta, eu sou o teu vaso, eu não posso ter lábios impuros, Senhor. Ai de mim, eu estou perdido. E a palavra de Deus diz que Deus é tão bom e a sua misericórdia dura para sempre, que um anjo saiu com uma tenaz, pegou uma brasa, tocou na boca de Isaías e curou ele do pecado dele.
precisamos olhar para o Senhor. Porque quando nós olhamos para o Santo, entendemos que nós não podemos continuar da forma como nós estamos. Jó, ele estava passando por aquela situação todinha de tribulação. E a situação de tribulação que eu e você passamos hoje, ela só pode nos levar para um lugar: elevar os nossos olhos ao Deus Todo-Poderoso. Porque no meio de tudo isso, a transformação de Deus para as nossas vidas. No meio de tudo isso, Deus quer nos tocar. Ou tocar na nossa boca, ou tocar na nossa coxa, ou tocar no nosso ouvido, ou tocar nos nossos olhos, tocar aonde for necessário, para que a nossa vida seja transformada por Ele, tocar nas nossas emoções, porque às vezes somos tão mimimi. Não é verdade? Somos tão sensíveis. Aquele crente tão fininho. Crente de cristal, né? Cuidado, crente de cristal não sobe, porque não aguenta a pressão. Cristal estoura com a pressão. Precisamos olhar para Deus. Precisamos contemplar o Senhor, para que a nossa vida seja transformada. Se a tribulação que você está vivendo é com seu marido, quero dizer algo para você: olhe para o Senhor. Deus está permitindo a tribulação, querida, para que você seja afinada, para que você seja submissa, para que você seja uma mulher segundo o padrão de Deus. Se a tribulação, querido, é com a sua esposa, muitas vezes Deus está permitindo, porque você está fora do lugar de sacerdote da sua casa. E quando você olhar para Deus, para a palavra de Deus, Ele vai dizer para você: estou eu colocando você em posição de sacerdote, não saia nunca mais daí. Amados, muitas vezes a nossa tribulação é dentro de nós mesmos. É uma luta com nós mesmos. Deixa Deus tocar aonde Ele quer tocar. Deixa Deus mover aonde Ele quer mover. Encosta nela aí, Hugo. Estavam sentados numa cadeira pulada. Pronto, hoje já vão voltar para casa feitas as pazes. Queridos, e a maior tribulação que enfrentamos é essa, com o nosso eu. E aí Deus permite. Como Deus permite? Aí a gente fala assim: ai, porque eu estou sendo humilhada. Ai. Né? Aí nós olhamos para o homem. Fulano me humilhou. Quero mais saber dele. Né? Deus está dizendo: olha para mim, porque eu estou permitindo essa situação para haver transformação na sua vida. Da dele eu cuido depois. Né? Ai, fui ofendida. Ai. O Alexandre me ofendeu. Quero nem ver o Alexandre mais na minha frente. E aí nós olhamos para o lugar errado. Não vá sair por aí ofendendo ninguém não, viu? Dizendo: Deus está me usando, que depois Deus te pega. Deus quebra um, depois quebra o outro.
A palavra de Deus diz que ferro com ferro se afia. Se nós não nos deixarmos moldar, nós vamos ser sempre ofendidos, magoados, humilhados. A mulher brigando com o marido porque foi o meu marido que fez. O marido brigando com a mulher, foi a minha mulher que fez. O filho brigando com o pai, dizendo a culpa é sua. A mãe brigando com o filho, dizendo você não presta para nada. E é por isso, queridos, que as coisas estão do jeito que estão. Porque não olhamos para Deus. Olhamos para o lado, olhamos para baixo, olhamos para trás, olhamos para tudo quanto é lugar, menos para Deus. Quando nós não olhamos para Deus, nós nos submetemos debaixo da potente mão de Deus e dizemos: Deus, trata comigo. Me ensina, porque eu preciso ser transformada. Eu preciso ser transformado. Jó, queridos, passou por tudo aquilo que ele passou. E teve uma hora que ele botou a culpa em tudo, menos nele. Porque são 42 capítulos. Aqui está no 19 ainda. Ele ainda vai passar por muita coisa. Mas quando chega no final do capítulo de Jó, ele diz assim: antes eu te conhecia, somente de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Aquilo que ele desejou no capítulo 19, na minha carne eu verei a Deus. Deus se manifestou, Deus tirou ele daquela tribulação, Deus falou com ele, ele se submeteu ao tratamento de Deus, e quando chega no final, ele ainda estava, sabe como? Naquela mesma situação. Deus diz para Jó assim: ora pelos seus amigos que foi lá te acusar. Eu quero que você ore por eles. Ele poderia ter falado: eu, Senhor? Eles estavam até agora sentados me acusando. E aí Jó ora por eles. E a palavra de Deus diz: esse foi o último teste de Jó. A palavra de Deus diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, por aqueles que o acusaram, por aqueles que o ofenderam, por aqueles que meteram o dedo no nariz dele e falaram: é pecado seu, Deus restituiu para ele tudo em dobro. Tudo em dobro. Tudo em dobro. Quero eu dizer para você, querido, com essa palavra: Deus tem restituição para as nossas vidas, Deus tem abundância de bênção para as nossas vidas, mas Deus quer nos transformar quando nós tirarmos os olhos do natural e levarmos os olhos para Deus, olharmos para aquele, o autor e consumador da vida. Tudo será mudado dentro de nós. Quando nós passarmos pelo vale, passarmos pela tribulação, ao invés de nós irmos nos bater, sabe? Tentar resolver com a nossa mão, nós vamos olhar para Ele e a vitória vai vir nas nossas mãos. Salmo 34:5 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. E os nossos olhos, os vossos rostos, jamais sofrerá vexame, jamais sofrerá vergonha. Abra a palavra de Deus, estou terminando, Hebreus, capítulo 12, verso 2. Vamos ver como é que Jesus passou? Olha aqui, ó. Eu amo o Senhor, porque Ele fala para nós o que está errado, mas Ele também nos dá a solução. Ele também nos ensina como chegar lá, como mudar. E olha que Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2.
olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O que ele está dizendo aqui? Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria. Queridos, há uma grande alegria para nós. Essa breve e momentânea tribulação, ela terá um eterno peso de glória. Nós precisamos sair do natural. Nós precisamos parar de nos incomodarmos tanto, e nos batermos tanto, e olharmos tanto para as coisas naturais, e olhar firmemente para o consumador, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. A minha oração hoje é para que o Senhor tire os nossos olhos do natural. A obra que o Senhor fez por nós, ela não é natural, ela é sobrenatural. Aquilo que Deus tem para a minha vida e para você não é natural, é sobrenatural. A transformação que Ele quer fazer em mim e você é sobrenatural, meu amado. Sabe por quê? Porque médico não pode fazer, pai não pode fazer, escola boa não pode fazer, amigo não pode fazer, mas Deus pode. É olhar para Ele, porque é Ele que pode. Eu gostaria que você ficasse de pé. Glória a Deus, eu tenho um tempinho para nós orarmos. Comece a pedir ao Espírito Santo de Deus. Você sabe que tipo de tribulação você tem passado? André, você apaga para mim, por favor. Você sabe até onde você tem olhado para as coisas que estão em volta? O que tem te atingido? O que tem te deixado muitas vezes para baixo, depressivo, desanimado, triste? Quero dizer para você, não me entenda mal, que não é pecado um crente passar por momentos de tristeza. Não é pecado um crente passar por um momento de angústia. Isso não é pecado. Mas é pecado permanecer nele. É pecado permanecer olhando para as coisas que nos causaram aquilo. Porque enquanto nós estamos olhando para as coisas que nos causaram aquilo, nós estamos tirando os nossos olhos de Deus. E eu quero dizer algo. Deus está acima de tudo isso. Ninguém que está à nossa volta tem o poder de nos levar para o céu. Mas muitas vezes tem o poder, queridos, de atrasar as bênçãos nas nossas vidas. Porque o inimigo, ele é assim. Neemias, quando ele estava construindo os muros de Jerusalém,
O inimigo, ele vinha com tudo. Ele veio com ofertas. Ele veio com calúnia. Ele veio com mentira. Veio com engano. Mas sabe o que Neemias falava? Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Em todo tempo, o inimigo traz algo para nos parar. E a nossa resposta tem que ser: estou eu edificando uma obra. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Sabe por que você está edificando uma obra? Aquilo que você está fazendo aqui, você está construindo lá em cima, amado. Para aquele grande dia, aonde a ferrugem não corrói, aonde a traça não come. Algo que ninguém vai te roubar, algo que ninguém vai te tirar. Precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que a palavra de Deus diz que ele, olhando para a alegria que lhe viria, suportou a cruz, suportou o tratamento. Precisamos olhar para a alegria que virá sobre a nossa vida. Se eu vier a esse púlpito 3 vezes por dia, eu vou lembrar você de que Jesus está voltando. Precisamos nos lembrar disso. Jesus está voltando. E o que eu tenho construído? E a palavra de Deus diz que Jesus, olhando para a alegria que estaria por vir, suportou a cruz. E hoje Ele está assentado no trono da glória de Deus. E eu quero dizer algo para você, esperando a mim, esperando você. Nós queremos ver o Senhor. Amém, querido? A minha oração é: Senhor, a partir de agora, muda a minha vida, muda as nossas vidas. Que eu não venha olhar, Senhor, para as coisas naturais que querem me atingir, que querem atingir a minha alma, que querem mover os meus sentimentos. Eu quero olhar para Ti, Senhor. Eu quero ser uma contigo. Eu quero me misturar tanto contigo, Deus, tanto contigo, que a hora que o inimigo vier, ele não consiga me atingir, Pai. Ele não atinge as minhas emoções, porque eu estou misturada completamente contigo. Oh, Jesus. Declare esse cântico, querida. Declare que você quer vê-lo. E faça essa oração a Ele. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Quero te ver. Oh, Jesus. Nós queremos orar dessa forma nessa noite, Pai. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te ver. Quero te tocar.
és o meu amado. Jesus, o meu amado. Tu és o meu amado. Eu quero te tocar. Oh, Jesus. Tu és o meu amado. Oh, Jesus. Jesus, o meu amado. Senhor Jesus.